Fala, fiel! Estamos de volta para trazer tudo o que acontece de mais importante no Corinthians e hoje vamos mergulhar em questões que prometem agitar o Parque São Jorge nas próximas semanas. Começando pelo que todos querem saber: a situação do Fabinho Soldado. A possibilidade da sua saída para o Internacional tem movimentado bastidores e colocado toda a cúpula corintiana em alerta. As informações que circulam indicam que as negociações entre ele e o clube gaúcho estão avançadas e existe até um histórico de relação com Abel Braga, que já trabalhou com Fabinho como jogador e capitão, o que pode facilitar a transferência. O Inter, segundo as fontes, vinha monitorando a situação há algum tempo, aguardando o momento certo para tentar concretizar a contratação sem a necessidade de pagar uma multa rescisória exorbitante, que seria pouco interessante neste momento. A expectativa é que, se o Corinthians tiver um desempenho negativo na Copa do Brasil, as chances do Fabinho sair aumentem consideravelmente, abrindo espaço para um acerto sem custos extras para o Internacional. Por outro lado, se houver êxito na competição, o clube paulista provavelmente tentará negociar uma compensação, evitando perdas financeiras. A situação é delicada e exige paciência, porque ainda há muitas variáveis envolvidas, mas a tendência é de movimentações importantes em breve. Dentro do clube, a pressão sobre Fabinho é enorme, e isso reflete diretamente no clima interno. Muitos dirigentes se incomodam com a ligação dele ao antigo dirigente Augusto Melo, que foi responsável por trazê-lo ao Corinthians e até concedeu um aumento antes de sair, gerando certo desconforto entre a cúpula. Além disso, decisões como contratos longos e contratações específicas têm gerado polêmica e contribuído para a tensão. É importante destacar que o ambiente no Parque São Jorge não tem sido fácil para ninguém. E Fabinho sente isso na pele, com críticas constantes e expectativas altíssimas. A possibilidade de ele buscar momentos de tranquilidade em outro clube, mesmo com uma proposta salarial um pouco menor, não é descartada, já que o ambiente corintiano atual exige uma resistência que nem todos conseguem sustentar. O cenário indica que a decisão sobre a permanência ou saída de Fabinho será diretamente influenciada pelo desempenho do time nos próximos compromissos, especialmente na Copa do Brasil, e cada resultado tende a pesar ainda mais na avaliação de sua trajetória no clube. Falando em futebol, não podemos deixar de analisar a situação de Dorival Júnior. O treinador vem sendo alvo de debates acalorados e a última partida evidenciou pontos críticos na condução do time. Ontem, o Corinthians apresentou um desempenho abaixo do esperado, com erros táticos, substituições tardias e uma leitura de jogo que deixou a desejar. A cúpula corintiana, que acompanha tudo de perto, identificou falhas na estratégia e questionou algumas decisões durante a partida, o que colocou Dorival sob avaliação mais rigorosa. No entanto, é fundamental contextualizar que ele assumiu a equipe em abril de 2025, enfrentando um elenco limitado, com jogadores desgastados fisicamente e opções restritas para a montagem de escalação. A pressão sobre o treinador é real, mas parte dos erros observados tem relação direta com as limitações do grupo que ele tem à disposição, o que torna a análise mais complexa. A percepção de que a responsabilidade é exclusiva do técnico é exagerada. E quem acompanha o dia a dia sabe que Dorival tem feito o possível diante das circunstâncias. Mesmo com os erros táticos evidenciados, há consenso de que a saída de Dorival neste momento seria arriscada.
Encontrar um substituto capaz de conduzir o Corinthians com o mesmo nível de comprometimento e experiência no mercado atual é praticamente impossível, especialmente considerando que o elenco disponível não oferece alternativas viáveis. Nomes como Renato Gaúcho, por exemplo, não têm interesse ou perfil compatível com a filosofia do clube e outras opções do mercado simplesmente não estão à disposição. Além disso, demitir Dorival não resolveria os problemas estruturais do time, que passam por limitações financeiras, falta de reforços estratégicos e uma base de jogadores que muitas vezes não consegue render o esperado. É evidente que a paciência e a estratégia de manutenção do treinador, mesmo diante de críticas, parecem ser o caminho mais sensato para a diretoria. O trabalho de Dorival, portanto, precisa ser avaliado dentro do contexto, considerando todas as restrições que ele enfrenta e as expectativas elevadas da torcida. Outro ponto que merece atenção é o histórico recente de aproveitamento do Corinthians sob diferentes técnicos na Neoquímica Arena. Desde 2021, 8 treinadores diferentes passaram pelo clube em suas primeiras temporadas na Arena, apresentando resultados variados que refletem momentos distintos do Corinthians. Fernando Lázaro, por exemplo, alcançou o melhor desempenho, com 74% de aproveitamento, enquanto Dorival Júnior acumula 50% até o momento. Esses números demonstram que a pressão sobre o treinador atual é significativa, mas também evidenciam que resultados podem variar muito dependendo de circunstâncias internas e do elenco disponível. Comparando com outros nomes, é possível entender que o desempenho do clube não depende exclusivamente de Dorival, e sim de uma combinação de fatores, incluindo qualidade do grupo, decisões estratégicas e apoio da diretoria. Enquanto isso, a diretoria corintiana segue atenta a todas as movimentações do mercado e negociações externas. Projetos como o da Timão Bet têm gerado interesse. E reuniões recentes indicam que há propostas robustas sendo analisadas. Segundo informações, a empresa envolvida se dispõe a investir quantias significativas, oferecendo garantias financeiras que poderiam trazer estabilidade ao clube. Entretanto, esses acordos ainda estão em fase de negociação e nada foi confirmado oficialmente. A cautela da diretoria é compreensível, porque qualquer decisão precipitada poderia gerar prejuízos ou conflitos internos. O cenário, portanto, segue dinâmico e cada passo do clube é observado atentamente por conselheiros, dirigentes e torcida, que aguardam definições que impactarão diretamente o planejamento e o futuro do Corinthians. Além disso, o comportamento e a opinião sobre Dorival Júnior têm evoluído entre torcedores e membros da diretoria, principalmente após jogos com resultados abaixo do esperado. A análise do desempenho recente mostra que, apesar das falhas pontuais, o treinador mantém certo respeito e respaldo dentro do clube. Em parte por não ter assumido a equipe no início da temporada e por lidar com um elenco considerado limitado. A situação de Fabinho Soldado, por outro lado, parece mais instável, refletindo uma pressão constante que pode levar à saída caso os resultados não apareçam. A diferença na percepção entre treinador e executivo evidencia que cada cargo possui particularidades e enfrenta desafios distintos, e que as decisões sobre permanência ou desligamento dependem de múltiplos fatores, desde desempenho esportivo até relações internas e estratégias financeiras do clube. Por fim, é importante reforçar que o Corinthians vive um período de muitas decisões estratégicas, tanto dentro quanto fora de campo.
A manutenção de Dorival Júnior, a negociação envolvendo Fabinho Soldado e os investimentos externos estão entre os pontos centrais que moldam o futuro do clube. Cada resultado, cada reunião e cada movimentação tem impacto direto sobre a temporada. E a torcida acompanha de perto, analisando com atenção cada detalhe. O ambiente corintiano exige paciência, avaliação cuidadosa e tomada de decisões estratégicas que considerem todos os riscos e oportunidades. A partir de agora, cada jogo, cada decisão e cada movimento no Parque São Jorge terá potencial de alterar o cenário. E a expectativa é de que as próximas semanas sejam decisivas para o destino do Corinthians nesta temporada. E continuando, fiel, não podemos deixar de comentar sobre como o cenário dentro do Corinthians está se desenhando para os próximos meses. A questão de Fabinho Soldado é apenas uma das peças desse quebra-cabeça que envolve decisões estratégicas e impactos diretos no futebol do clube. A relação do executivo com a diretoria e a pressão que ele enfrenta não é novidade, mas agora ganhou uma dimensão ainda maior, principalmente diante da proximidade da Copa do Brasil e do acompanhamento intenso do Internacional. O clube gaúcho monitora cada passo, cada resultado do timão, e isso coloca ainda mais tensão sobre o ambiente interno. A possibilidade de uma saída de Fabinho sem custo, caso o Corinthians não conquiste a Copa, é um fator que deixa todo mundo alerta. E dentro do Parque São Jorge, a expectativa é de que qualquer movimentação seja feita com cuidado extremo, para não gerar prejuízos ou crises desnecessárias. As negociações estão em andamento e cada informação que surge mexe com os ânimos de conselheiros, dirigentes e torcedores que já estão acostumados a viver momentos de ansiedade diante de situações semelhantes. O Corinthians, por sua vez, enfrenta desafios que vão além das negociações. O elenco é limitado, com muitos jogadores desgastados e alguns que não têm conseguido render o esperado em campo. Essa situação faz com que Dorival Júnior tenha que trabalhar sob restrições extremas, tentando extrair o máximo de um grupo que, muitas vezes, não oferece opções suficientes para variar o esquema tático ou substituir jogadores sem comprometer o rendimento da equipe. A pressão sobre o treinador é grande, mas é preciso contextualizar suas decisões dentro do cenário que enfrenta. Ele não apenas precisa lidar com resultados negativos, mas também com a expectativa da torcida e com a crítica constante de parte da diretoria. Apesar disso, Dorival tem conseguido manter certa coerência em suas escolhas, mesmo quando o time apresenta falhas. A leitura de jogo, os ajustes durante as partidas e a tentativa de manter equilíbrio diante de adversidades mostram que o trabalho dele é mais complexo do que aparenta para quem assiste de fora. Além disso, o Corinthians está em um momento de reavaliação de estratégias, não só no futebol, mas também na gestão e nos projetos de investimento que envolvem o clube. A discussão sobre contratos e acordos com empresas externas demonstra que há um esforço para criar estabilidade financeira, mas ainda há muitas incertezas. O projeto da Timão Bet, por exemplo, envolve valores significativos e pode impactar diretamente o orçamento do clube. Embora as propostas sejam atrativas, a diretoria precisa analisar cuidadosamente todas as condições, garantindo que não haja riscos desnecessários e que os interesses do Corinthians estejam protegidos. O cuidado com cada passo reflete a complexidade da gestão moderna do futebol,
que vai muito além das quatro linhas e exige planejamento estratégico, visão de longo prazo e capacidade de negociação, tudo enquanto o time precisa entregar resultados imediatos em campo. Voltando ao futebol, o desempenho do Corinthians na temporada deixa claro que o trabalho de Dorival Júnior é feito dentro de limitações evidentes. O histórico de aproveitamento na Neoquímica Arena mostra que ele soma 50% de aproveitamento até agora, o que coloca seu desempenho entre os mais baixos da década, mas é preciso levar em conta que ele não iniciou a temporada e assumiu um time com problemas estruturais. Comparando com técnicos anteriores, percebe-se que resultados variam muito de acordo com o contexto e com o elenco disponível. Fernando Lázaro, por exemplo, teve um aproveitamento de 74% em sua única passagem, mas tinha condições diferentes para trabalhar. Isso demonstra que os números, embora importantes, não contam toda a história e precisam ser analisados com cautela, levando em consideração os fatores internos e externos que influenciam o desempenho do Corinthians. Outro ponto crucial é a relação com a torcida, que acompanha cada decisão e resultado de perto. Dorival Júnior, embora tenha cometido erros, ainda conta com parte da confiança de conselheiros e dirigentes. Justamente por lidar com um elenco limitado e por demonstrar comprometimento no trabalho diário. A percepção de que ele é o responsável exclusivo pelos problemas do time é injusta, já que o clube enfrenta desafios estruturais que vão além da atuação de um único treinador. A pressão sobre Fabinho Soldado, por outro lado, é mais direta, e sua permanência ou saída pode gerar impactos imediatos, tanto no planejamento do futebol quanto na relação com o grupo de jogadores. A diferença entre a situação do técnico e do executivo evidencia como cargos distintos dentro do clube enfrentam pressões e expectativas diferentes, e como cada decisão precisa ser cuidadosamente avaliada para minimizar riscos. Enquanto isso, a diretoria segue em constante movimentação, avaliando propostas, reuniões e alternativas para garantir sustentabilidade e desempenho. Os investimentos externos, mesmo que ainda em negociação, demonstram que o Corinthians busca criar uma base sólida para o futuro, garantindo que o clube tenha recursos para investir em estrutura, elenco e projetos estratégicos. Essa combinação de decisões internas e externas molda o ambiente corintiano, que vive um período de transição e necessidade de adaptação rápida. Cada resultado em campo, cada negociação e cada decisão da diretoria terá repercussão direta. E a torcida acompanha tudo com atenção, esperando que as escolhas feitas garantam não apenas desempenho imediato, mas também estabilidade para os próximos anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um comentário recente de Carlo Ancelotti sobre o Corinthians causou verdadeiro rebuliço nos bastidores do futebol europeu e começou a circular com força entre torcedores e jornalistas especializados. Durante uma entrevista, o experiente técnico italiano, atualmente à frente da seleção brasileira, mencionou o clube paulista de maneira elogiosa, despertando especulações sobre um possível interesse futuro em observar de perto a equipe ou mesmo em estabelecer algum tipo de contato mais direto. A declaração de Ancelotti não deixou claro se se tratava de uma análise esportiva, de curiosidade profissional ou de uma sugestão de investimento em talentos, mas rapidamente ganhou repercussão nas mídias europeias, onde os torcedores e comentaristas passaram a debater a relevância do Corinthians no cenário internacional. Conhecido por sua carreira vitoriosa
Tanto como jogador quanto como treinador, Ancelotti possui histórico de interesse por talentos emergentes e por estratégias inovadoras de clubes fora da Europa. Desde que assumiu a seleção brasileira, seu olhar para o futebol sul-americano se tornou ainda mais atento. E a menção ao clube brasileiro parece reforçar essa tendência. Nos bastidores, alguns analistas já comentam sobre a possibilidade de Ancelotti estar acompanhando jovens promissores do Corinthians que poderiam futuramente integrar seleções ou até migrar para o futebol europeu, seguindo a trajetória de outros nomes que já passaram pelo clube e se destacaram internacionalmente. O rumor se intensificou principalmente porque Ancelotti não costuma fazer declarações superficiais. Suas entrevistas geralmente carregam mensagens estratégicas ou indicações de interesse real, e qualquer menção ao futebol fora da Itália ou dos grandes centros europeus acaba sendo interpretada como sinal de atenção. A fala sobre o Corinthians foi suficiente para que veículos espanhóis e italianos começassem a especular sobre visitas futuras ou até convites para observação de jogos. Alguns portais europeus chegam a sugerir que o treinador estaria interessado em criar uma ponte de observação entre jovens atletas do futebol brasileiro e oportunidades em clubes da elite europeia, aproveitando sua influência e experiência. Além disso, o impacto da fala de Ancelotti também atingiu os torcedores do próprio Corinthians, que passaram a comentar a notícia com entusiasmo e certa dose de incredulidade, imaginando cenários onde o clube pudesse chamar a atenção direta de um dos maiores técnicos da história. No contexto do mercado de transferências, o comentário é visto como uma possível antecipação de movimentações que ainda não se confirmaram, mas que já alimentam a imaginação de jornalistas e torcedores. A repercussão reforça a ideia de que o futebol brasileiro, mesmo fora dos holofotes europeus, continua a despertar interesse de figuras de peso mundial. Seja qual for a intenção de Ancelotti, sua fala já provocou ondas de especulação e debate sobre a visibilidade do Corinthians internacionalmente, sobre o acompanhamento de jovens talentos e sobre o potencial de futuras conexões entre clubes brasileiros e europeus. Entre rumores, análises e expectativas, a menção de um técnico de sua estatura ao clube paulista transformou um simples comentário em notícia, que ganhou contornos de quase confirmação de atenção especial, deixando fãs e especialistas atentos a cada possível movimento futuro do Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!